estamos em 23 pessoas, entrando Tá mais a bom, Adriana, e são 7 e 9. tá bom. Tá muito bom. Podemos começar, então? Podemos, né? Podemos começar? Então, vamos começar. É, O livro que está em pauta hoje é o que eu tenho na mão e que tenho na minha alma, Quando a Alma Viaja. É um livro excelente, um belo livro da minha querida amiga Eliette de Fátima Guarnieri. Um livro muito bem composto, muito bem realizado, e nós vamos falar sobre ele, conversar sobre ele, mais ou menos durante uma hora e pouco. Não é preciso mais do que isso. O livro tem uma expressão muito comunicativa, não é um livro fácil de ler, porque nem sempre o livro comunicativo é fácil. Não é um livro fácil de ler. É um livro que tem contos dolorosos, de vez em quando aparece um pouco de humor, mas a escritora ela é muito aguda, muito precisa e apreende todos os ângulos da realidade. Apreende uma linguagem funcional, adequada, bonita, muitas vezes poética e sempre uma prosa eficiente que chega ao seu resultado. Então, nós vamos analisar esse livro. Eu queria passar a palavra a Eliette para que ela fale primeiro uma biografia sumária dela. Diga quem ela é, né? Eu sei que ela é juíza, como ela chegou a ser juíza, por que chegou a ser juíza, qual é a importância do trabalho da magistratura na literatura, eu acho que é muito importante, né? E eu acho também muito significativo que muitos juízes estejam escrevendo e publicando bem, como Davi Capelato, né? Que escreveu um romance muito importante, um romance moderno e muito importante. E o Davi não está disposto a continuar, mas eu peço a ele, né, como leitor, que continue trabalhando na literatura. A literatura, o trabalho literário, é feito de muitas decepções. Eu não sei se o Davi teve alguma decepção, mas acontece que nós temos que transformar as decepções numa espécie de vitória sobre nós mesmos. Temos que escrever, temos que publicar. Mais do que nunca, nós temos que publicar. Eu fui entrevistado para um jornal recentemente. Uma das perguntas era sobre, é, era sobre a influência da tecnologia digital no mundo moderno e também no mundo literário. Eu respondi o seguinte: eu não tenho a cultura digital como aliada, absolutamente. Eu tenho a cultura digital como serviçal. A cultura digital é serviçal. Eu me sirvo dela para escrever, né? E hoje os leitores, eu sei que os leitores são poucos, os escritores parecem às vezes escrever para o vazio, mas esse é o momento de preencher esse vazio. Temos que escrever, temos que publicar. E juízes estão escrevendo e publicando. O Davi, um belo romance. A Carol Navarro, que está presente aqui, escreveu um belo livro de contos que nós vamos comentar. Contos maduros, interessantes, instigantes, corajosos. E essas mesmas palavras eu digo para Eliette. Então, Eliette, você vai começar falando um pouquinho sobre a sua biografia. Depois eu quero saber, no seu entendimento, qual é a influência que a sua atividade profissional tem na sua literatura. Vamos conversar sobre isso. Conversar como se nós estivéssemos lá num restaurante, comendo uma moqueca de palmito, não é? Vamos lá, Eliette. Sim. Bom, boa noite a todos. Eu cumprimentei quase todos conforme foram entrando. Ainda não cumprimentei a Adriana e o Dr. Walter Félix. Primeiro, Mafra, eu queria agradecer a você e à Academia Paulista de Letras
por essa oportunidade de poder conversar mais uma vez sobre o meu segundo livro. É uma grande realização para o escritor poder discutir a sua obra, né, com leitores. Então, essa é a maior realização, né, que a obra chegue ao leitor e discutir com o leitor melhor ainda. E eu, como disse a outra vez, eu sou uma escritora recém-publicada, né? Publiquei meu primeiro livro em março do ano passado e agora o segundo em março deste ano. Mas eu escrevo desde a adolescência, desde que conheci Machado de Assis, como disse na outra vez. E depois acabei indo para a magistratura. Durante muito tempo, a magistratura acabou tirando muito tempo de mim e até assim dificultou a escrita, até a leitura de obras literárias. E houve até uma época em que eu lamentei ter ido para a magistratura. Mas depois Ah, não. Depois de passados, vai fazer 24 anos que eu sou juíza, passados, né? 20 anos. Eu comecei a ver que a magistratura, na verdade, me deu muita bagagem como escritora, porque nessa tem área, um e o microfone Marta, né, também ativado. foi juiz, promotor, a gente vê coisas terríveis, né, coisas cruéis, coisas que fazem o estômago gritar de angústia, né? Então, hoje eu sou grata por ter seguido essa carreira, porque me deu muita bagagem para a literatura. E qual a segunda pergunta, Mafra? Já esqueci. Você já respondeu as duas. Um começo. Fale um pouquinho sobre a sua biografia. Onde Sim, nasceu, onde eu nasci em estudou. Piracicaba, ainda moro em Piracicaba. Eu frequentei ensino fundamental e médio em escolas públicas. Ganhei uma bolsa na época para fazer um cursinho pré-vestibular, aí que eu conheci minha professora Simara, que está aqui conosco hoje, foi minha professora de redação. E frequentei a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. E sou juiz em Santa Bárbara do Oeste, e estou lá há quase 17 anos. E, como eu falei, ainda tenho 24 anos de carreira. Eu disse no lançamento do meu segundo livro que eu sinto que eu estou juíza, né? Mas que eu sou mesmo escritora, Mafra, que é o que eu sou desde a adolescência, minha essência. E então eu fico muito feliz de poder ter né, publicado esse livro. Devo ao Mafra os dois livros, já disse isso para ele, eu só tive coragem de publicar o livro depois que recebi o incentivo dele. E é isso, uma pequena biografia. Meu pai que está aqui, minha mãe deve estar ao lado dele, meu pai foi torneiro mecânico. E depois foi uma pessoa que abriu uma empresa, hoje é um empresário aqui na região de Piracicaba. E a minha mãe era pespontadeira, como eu escrevo aqui, que depois, né, deixou o trabalho para cuidar dos filhos. E minha família toda está em Piracicaba. Sou casada com Marcos Gregório, que é advogado, e mãe da Isabela Guarnieri, que vai prestar direito também, Como que eu e vou que fazer? também escreve. Publicou Hum, um romance no ano passado. Tudo bem. É, Eliette, na quarta capa do seu livro, você colocou umas indicações dos indicações referentes aos 13 contos, né? Então, eu gostaria. Está muito bem escrito isso. Uma fotografia, uma jovem artista, um casal de noivos, um acontecimento bizarro. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre uma fotografia, apenas um rosto, né? Aqui na apenas um rosto. Na minha opinião, eu vou dizer a minha opinião antes, depois você fala o que você pensa. Apenas um rosto é o conto da página 15. Eu não acho que seja um conto, é uma crônica com linguagem poética. É... Alô, estão todos me ouvindo? Estão todos me ouvindo? Alô? Sim, só tem algum barulho de Sim, acho que fundo. alguém que Agora desligar o passou. microfone, Há uma então interferência. pedir para o Houve uma Clemente interferência. desligar, para todos Agora estou desligarem. ouvindo bem, Mafra. Tá ouvindo bem? Sim. Então, no primeiro, apenas um rosto, na minha opinião, é uma crônica, porque é basicamente uma reflexão.
através de uma fotografia, você recorda, recorda um relacionamento, apoia-se, faz um apoio de reflexão num, num cancionetista é, francês de origem libanesa, que é o Charles Aznavour, e, analisando aquela fotografia, né, detendo sobre a fotografia, sem contar uma história, mas esperando que o leitor conte essa história, você faz uma reflexão, faz uma recordação sobre os amores mortos. Eu quero saber o que você acha disso? O que você acha? O Então, que você Má, acha do seu conto? essa crônica, né, o conto, eu escrevi em 2004, faz 20 anos, né? É E 20 anos, é. eu escrevi, eu estava fazendo uma viagem, estava em Veneza, eu escrevi essa crônica, e eu sou muito fã, né, de Charles Aznavour, na época ele ainda era vivo quando eu escrevi, e eu acho interessante porque antes de publicar o livro, eu passei, né, esse conto para algumas pessoas e houve gente que até achou que eu falasse da minha avó Filomena. Mas aqui não, né? Um conto que narra um caso amoroso, né? Uma mulher que não está mais com o personagem narrador, e eu não digo, né, porque não estão mais juntos, né? Se ela faleceu, se ela foi embora, se eles terminaram. Mas o amor dele por ela ainda é vivo. Mas o que eu achei interessante é que teve um conhecido do Marcos, meu marido, que leu esse conto, Mafra, e se lembrou do avô dele, falecido, e disse que na fotografia. Eu acho interessante esse poder da literatura. É um conto em que eu escrevo de uma mulher, escrevo de uma relação amorosa, e alguém se lembra do avô, né, de um familiar ainda do sexo masculino. Mas no mesmo dia que eu escrevi esse conto, eu escrevi uma poesia também sobre Veneza, né? Porque eu acho que Veneza, ela traz isso para a gente mesmo. É, essa lembrança de amores perdidos, amores mortos, ou amores ainda vivos, mas assim, que não são mais correspondidos. A intenção foi essa, eu escrever esse Muito conto. bem, muito bem. Pegando uma deixa sua aí, Eliette, na verdade, o escritor põe e o leitor dispõe. O leitor recebe como quer, né? É a interpretação expandida. O outro conto também, na minha opinião, é uma crônica reflexiva. A Luna Verde, a Luna Blue, não é? É a linguagem poética. Quando você escreveu essa crônica? Essa 2004? crônica, essa, Mafra, eu escrevi no final do ano passado, final de 2022 ou começo de 2023. Eu tinha participado de um curso de escrita criativa em que escrevi 10 mini contos, eram mini contos de 50 palavras apenas, e eu tinha começado a escrever Ah, e não tinha nem título ainda. E aí, num dia, a gente discutindo, né, falando sobre, criando nomes, era para se criar o nome de um, você precisa de nome para um barco. E, né, na família começaram a sugerir nome de barco. E alguém comentou Ocean Blue para o barco, eu pensei, nossa, Luna Blue, isso me veio à mente aquele mini conto que eu tinha escrito, e eu voltei ao computador e desenvolvi o conto, com esse hum, jogo, o jogo de palavras que eu queria fazer, com o Luna Blue, né? Mas também hum, eu concordo com você, é uma crônica mesmo, uma crônica. é uma crônica. Eliette, vamos passar ao primeiro conto do seu livro, que é realmente um conto. Esse lençol de fios egípcios, né? Esse é um conto. É um conto que é de descendente de quem lê Machado de Assis. É um conto sobre ciúme, sobre amor traído, né? E contém uma, uma violência no sentido humano muito, muito instigante, muito interessante. Gostei muito desse conto. É um conto perfeito, com história, com trama, com reflexão e mostrando ciúme, decepção, traição. Excelente o conto, muito humano. Obrigada, obrigada, Olha, Má. vamos passar a outro conto, bizarro. Bizarro, né? Bizarro, você quis escrever um conto bizarro. Eu acho que o seu apoio foi Kafka. O apoio foi Kafka,
não é? Você transforma o ruído em presença humana e invasão lá do seu apartamento, que é a narradora, né? O Uhum. apartamento, e como isso é insuportável, né? E várias complicações de como chamar a polícia, por que chamar, e ela não vem, e tudo isso se resolve. É, é um conto de tendência kafkiana. Você concorda comigo? Concordo com você. E um conto muito bizarro, né? É. Vamos ver o outro. Agora, o conto mais doloroso do seu livro é a simetria. A sim- Desculpe. A simetria. É terrível esse conto. É também, também ele revela sua vocação machadiana. Machado de Assis costumava ser cruel. E aqui você foi cruel, o Eliette, foi cruel. Mas o escritor tem direito de usar a crueldade no seu trabalho ficcional. Então, aqui você conta a história da Cidinha. Ela era assimétrica, não é? Ela era corcunda, com escoliose e cifose, não é? Viveu 56 anos sendo o Quasímodo, não é? O corcunda de Notre Dame de Victor Hugo, e até que aos 56 anos resolve fazer uma operação para corrigir a assimetria. E ela corrige. Entretanto, por causa da falência de órgãos, a assimetria corrigida só serve para ela ficar estendida no caixão. Terrível isso, triste. Como é Muito que você fez esse conto? Como é que você fez? É muito triste. bem trabalhado. Esse conto, Mafra, como você diz, né? Que a Hum, ficção, né? É um território. Esse conto tem muito de verdade. Eu tive uma tia minha, Cidinha, que tinha esse problema e que realmente faleceu no dia quando fez a cirurgia, Mafra. Foi uma coisa que me marcou. E aí faltava um conto para eu terminar este livro com os 13 e foi o último conto que eu escrevi, foi esse. Eu escrevi esse conto para contar a história dela. Também, claro, usei licença poética, não é 100% verídico, mas é algo que me marca muito e é muito triste mesmo a história dela, é algo... E infelizmente é, aconteceu. aconteceu. Né? E você fez bem de registrar. Depois, outro conto, Ampla Defesa. Ampla Defesa é um dos raros contos em que você faz humor, né? Ampla Defesa. E lembra um pouco Dalton Trevisan. Você leu Dalton Trevisan? Sim, mas assim, eu não tenho humor, Mafra. O que que acontece? Por que que eu escrevi esse conto? Foi exatamente para trabalhar o humor, porque quando eu escrevi Quando o Estômago Grita, muita gente falou, o livro tem muita angústia, tem muita angústia. E na época foi até sugestão do meu terapeuta, ele falou, mas por que que você não escreve algo de humor também, não trabalha outros sentimentos, né? Aí eu Hum, pensei, eu vou escrever um conto de humor, vou tentar. Então, esse realmente o objetivo foi escrever um conto de humor, que não é muito assim, bem. não é o habitual para mim. Não é habitual. Mas você É, saiu muito bem. E saiu muito bem. obrigada. É muito interessante. Isso é real? Não, né? Você acrescentou, não é? Sim, Não é real, né? É, Viagem Perigosa. Viagem Perigosa eu li com atenção e recordando muita coisa. Eu também nem brincando de Viagem Perigosa. Eu sou do tempo do grupo escolar, e o grupo escolar naquela época tinha levar os meninos e meninas a Mar, trabalhar na horta, e havia também a viagem perigosa. Só que, só que não ficava por conta das crianças. Os próprios professores, os inspetores, é que designavam em que árvore subir, em, em que escada, né? Então já havia um roteiro. isso Eu andei daqui ó, brincando, são pessoas que estão é, escutando no braço da Eliette. Eu não eu estou andei, aparecendo aqui, eu não eu sei mexer andei, nessas coisas. eu andei brincando disso umas 2 ou 3 vezes. Então, eu recordei. Dona!
O Eliette, Dona. Dona também é um trabalho muito bem feito, e o conto se aproxima aqui do ensaísmo. Você faz um conto. é, eu vou ler um pouquinho, né, para mostrar o seu estilo para quem não leu, né? Donna, se você escreve em italiano, donna é uma mulher só, balzaquiana, bem-sucedida e só, mas não de uma solidão triste. Vive sozinha por opção, é autossuficiente, alma hermafrodita num corpo feminino, casa própria, carro próprio, vida própria, ausência de pedidos de explicação. Então, é uma espécie de preparo de um ensaio sobre o empoderamento da mulher. Muito bem feito. Muito bem feito. Obrigada, Mafra. Piano Caju, é, a última frase é inútil competir com a arte. Quem nasce para ela só vive para ela. Né? É a história de um relacionamento que começou com a arte e acabou com o predomínio da arte. Não é? Muito bem feito também. É um conto sintético e bem realizado. Padedê. Padedê é, são, são relações, né? Relações sem conflito, é, é um amor em estado puro, é muito bonito, né? Muito bonito, e você realizou com poesia. Tem muita poesia nesse conto. Obrigada. Esse também, Despedida. Mafra, esse também Ah, escrevi seguindo o conselho do meu terapeuta, que falou que eu ainda não tinha trabalhado a eroticidade. Eu escrevi esse conto. ah. Esse livro também. Despedida também é um conto trágico, não pela história que você conta. Você deixa a história pendente, não é? O leitor. Então, despedida, né? Despedida. O casal se despede. Agora, o parágrafo final eu achei bem eloquente, né? Parece um bilhete de despedida, o parágrafo final. Vá logo! Não hesite em fechar a porta. Parta com o jipe branco, o blazer preto, os óculos de intelectual. Parta com tudo que remete a você, inclusive as lembranças de Machado de Assis. Deixe minha alma viajar no passado. Não fique mais um segundo e não bande lembranças. As que possuo são suficientes. Muito, muito bom isto. Muito bom. Né? Obrigada. Bilhete de despedida no último parágrafo. Quando a alma viaja, e que dá nome ao livro, né? Também sobre música. Aliás, quando que você andou aprendendo música e por que o Eliette? Você aprendeu música, estudou piano? É o O que que está levou aqui você? nesse conto, Mafra. O É, meu pai era torneiro mecânico e eu assistia, né, Tom e Jerry. Eu tinha, né, os desenhos eram diferentes na época, né? E quando apareciam aquelas cenas do gato tocando piano, eu ficava encantada. E aí, mas o meu pai não podia pagar, não podia comprar um piano. E aí o meu pai descobriu, meu pai trabalhava numa metalúrgica, que a filha do chefe dele era professora de piano. E aí ela concordou em me dar aulas por um preço assim bem simbólico, para meu pai conseguir pagar, porque ele não podia nem comprar um instrumento. E aí eu comecei a aprender piano aos 9 anos. Aqui tem muito de mim nesse conto, muita coisa que eu vi uhum, na infância. E eu acho que a música na infância foi a minha redenção, porque a música depois nos ajuda, né, a estudar matemática, e mesmo eu tendo feito escola pública, eu acabei aprendendo bem matemática, porque quando eu fiz escola pública, já era uma época em que não era boa mais a escola, era muito ruim, assim, era muito uhum, fraco. E o piano me ajudou muito nisso mesmo, eu acho, a desenvolver a imaginação, porque enquanto eu tocava, eu ficava mesmo criando histórias, imaginando, pensando. uhum.
Tanto que eu comecei a estudar piano aos 9 anos, mas meu pai só conseguiu comprar o piano quando eu estava com 15. Eu ia até parar de estudar, porque eu já precisava estudar muitas horas, e eu não tinha como estudar. E aí ele acabou comprando, ele vendeu um terreno que ele tinha comprado para construir uma casa maior, e para poder comprar o piano. Custou o valor, metade do valor do terreno, o piano, na época. É. É. Olha, Eliette, e chegamos ao 13º conto, necrose. Necrose. É impressionante esse conto. É, este conto e mais a simetria da Cidinha poderiam figurar como ilustração de qualquer tratado de medicina legal, né? Medicina legal. Eu não sei como é que está o ensino da medicina legal hoje nas boas escolas de direito, mas esses dois contos poderiam ilustrar, eles inteirinhos, né? Eles inteiros, poderiam ilustrar uma boa aula de medicina legal sobre o assunto é, exposto em cada conto. É, eu necrose e assimetria, eu li mais do que eu li no original, é, li o livro e depois andei relendo assimetria e necrose. Necrose, Eliette, eu não sei se você sabe, o texto gráfico de necrose tem 13 parágrafos. Sabia disso? Não, Tem não 13 sei. parágrafos. Eu contei. Tem 13 parágrafos. O que é o parágrafo num texto ou numa narrativa? O que é o parágrafo? São impulsos da narrativa. São impulsos do desenvolvimento da narrativa. Então, eu andei lendo, às vezes 2 ou 3 vezes, cada parágrafo seu, para tomar pulso das indicações que você dá, né? Então, o conto é, mostra o seguinte. Eu vou deixar para você falar sobre o conto, dizer a história, o desenvolvimento. Só vou dizer o seguinte: é um conto que tem 2 pecados capitais: a vaidade e a ira. É ou não é verdade? É isso. Contém 2 pecados capitais: a vaidade e a ira. Contém também não contém um sentimento de vingança que que toma a forma de um justiçamento bíblico. Ventre por olho, olho por ventre, né? Né? E outra coisa, o final do conto. Vamos ver aqui. Ventre por olho, olho por ventre. Atire a primeira pedra quem me condena. Né? Bíblico. Né? Fale um pouquinho sobre esse conto. Mostre, Necro- mostre para o leitor o que você quis dizer, o que você disse. É, quando eu descobri o que era uma necrose, tá aqui o Dr. Walter, né? Que uma vez eu comecei a tomar estatina para baixar colesterol, eu comecei a ter muita dor. Ele falou: ah, vamos parar, senão você corre o risco de ter uma necrose. Mas eu não tinha noção do que era uma necrose muscular, né? Eu fui pesquisar. E aí eu descobri o que era uma necrose, eu fiquei chocada. E aí eu escrevi esse conto e dessa mulher, né, que quer fazer essa cirurgia, que na verdade não precisava da cirurgia, mas o médico, né, até por vaidade, também acabou fazendo uma cirurgia onde não precisava, e aí acabou gerando essa necrose. E comecei a escrever o conto, eu pensei, ela vai se vingar, mas quando eu comecei a escrever, a intenção inicial era fazer com que ela se vingasse fazendo algo na barriga dele também, no ventre dele, como foi com ela. E eu escrevendo, bem aqui do meu lado, eu tenho um abridor de cartas em forma de concha que eu ganhei de um bispo emérito da cidade, se chama Dom Eduardo, ele já é falecido. E eu pensei, ela não vai com uma faca, ela vai com um abridor de cartas, né? Que esse abridor de cartas aqui é praticamente uma faca, né? Mas enquanto eu estava escrevendo, quando cheguei no final, eu pensei, não, mas não vai ter verossimilhança, porque se ela estiver na maca e o médico ela for tentar atingir o abdômen dele, ele vai se defender, sabe? Porque ele vai estar na altura do abdômen.
Assim, não, ela vai atingir o olho, porque o olho ele nunca vai esperar, vai ser uma surpresa. E atingir o olho de um cirurgião plástico é acabar com a carreira dele, né? Seria a vingança perfeita para ela, a personagem. E aí, escrevendo o último parágrafo, me veio à memória a regra, né, do Código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente. E aí eu quis fazer esse jogo de palavras, do olho, ventre por olho por ventre. E o Necrose, dos contos que eu escrevi, é o meu preferido, assim, eu gosto muito do Necrose. Volta para aquele meu estilo, né, do conto mais visceral, do conto angustiante, não trabalha com a beleza, mas eu gosto muito dele, eu gosto, é o meu conto preferido desse livro, o Necrose. É, Eliette, eu não vou dizer que eu tenho um conto preferido no seu livro. Eu prefiro o seu livro inteiro, viu? Seu livro Obrigada. inteiro está comigo. Prefiro o livro inteiro. É, por exemplo, prefiro Necrose. Eu entendo muito bem, mas seria uma injustiça com a assimetria, né? Seria uma injustiça. A assimetria é um livro, é um conto, é um conto bem acabado, né? É um conto escrito com muito cuidado, né? E o livro é escrito com muito cuidado. Você escreveu um belo livro. Obrigada, Mafra. Bom, eu acho que nós terminamos o comentário do livro. Comentamos os 13 contos. E você nem sabia que o último conto tem 13 parágrafos, Não, né? E todos importantes. foi Muito bem. inconsciente. Foi inconsciente. 13 parágrafos. Ah, a propósito, por que esse número 13? 13 contos. Por quê? O primeiro livro tem 13 contos. O segundo, 13 contos. O terceiro terá 13 contos que eu sei, né? E por que 13? Bom, 13 Ele, sempre foi meu número da sorte. Meu pai nasceu no dia 13 de eu julho. também. Você nasceu no dia 13 de abril. É, é. Eu me casei no dia 13, uma sexta-feira 13, dia 13 de setembro. E sempre gostei do número 13, não tem nada a ver com política. E quando eu montei o primeiro livro, eu pensei, eu quis usar esse meu número da sorte, porque o 13 também na numerologia, ele representa isso, um recomeço, né? Começar algo novo. E é o que eu queria, começar a minha carreira de escritora, que eu escrevia, mas não tinha publicado, né? E para mim, eu comecei a carreira com a publicação do primeiro livro. E aí eu gostei de usar o número 13. Eu acho que fica um livro, um tamanho bom para contos, a pessoa começa, né, ler rápido, são poucos contos. E é por isso, é porque é meu número da sorte, acabou dando certo, então o próximo também terá 13 contos. É por isso. E o livro de poesia que vem vindo tem 35 contos. Tem Tem trinta e 35 cinco. A Carol poemas. até brincou, tinha que ter 39. É. E seria Muito muito bem. difícil de 13. Clementine, vamos passar a palavra a quem quiser utilizá-la. Não, Quem está quem não tá tem ninguém inscrito? inscrito. Tem ninguém Raquel inscrito? Naveira, Sebelita. Raquel, Posso dizer boa noite? Boa pode. noite. É Conseguiu o, é abrir? o, é o Sérgio? É. Então, eu Antônio, não pode consegui ser. entrar pelo computador, entrei pelo celular, né? Queria aqui dar os parabéns para essa filha maravilhosa, né? Pela inteligência, pelo livro que ela escreveu, ao Mafra. Eu não sei se o Mafra sabe, mas você é o mestre dela. Ela, tudo que ela faz, ela fala: Nossa, será que o Mafra vai aprovar? Porque você é o ídolo da minha querida filha, tá? E dizer uma boa noite para todas as pessoas que estão aí participando desse momento, falando sobre esse maravilhoso livro. A minha alma está viajando aqui sentado, né, ouvindo vocês falarem. Uma boa noite a Obrigada. todos. Boa Boa noite. noite. Obrigada, papai. Ué, Sérgio. Boa noite. Posso entrar? Vamos lá, Experimentinho. Vera. Sim, Raquel, Olá, Raquel, boa noite a boa noite. todos. Boa noite. Eu queria cumprimentar a Eliette e dizer assim, primeiro, que foi uma surpresa quando chegou o livro e eu percebi que era da Life Editora. Vi o Walter Jerônimo aqui, ele é editor também de alguns livros meus, aqui de Campo Grande, e ver também o Walter Jerônimo
criar uma cultura do livro aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e alçar voo para São Paulo é uma alegria imensa. E o livro ficou com um projeto gráfico bem interessante, né, Eliette? Essa mulher, que é uma pintura, não sei, depois você poderia nos dizer, e ela voando, a alma viajando, e em cada divisão, cada novo conto, a sombra desta imagem aqui, uma coisa meio Samotrácia, mas com cabeça, né? Muito lindo, realmente. E então estão de parabéns por isso. Para mim, todos esses contos têm também uma ligação assim de beleza, de paixão, de arte, de estética, dessa alma que vai viajar, conforme fala muito bem o seu prefaciador, ela vai viajar por sonhos, ela vai viajar pela própria arte. Até essa frase do conto Piano Caju me marcou muito, porque eu sinto muito isso, que é inútil competir com a arte. Quem nasce para ela só vive para ela. Então, nós sabemos que é sempre um drama familiar até ter em casa uma pessoa que se dedica com muita intensidade à arte, porque sem querer ela está sempre num mundo paralelo que às vezes é difícil se adaptar à realidade, é difícil se adaptar ao cotidiano e as pessoas ficam em volta dela sentindo que ela está às vezes fisicamente presente, mas não está ali. Eu senti muito isso a vida inteira na criação dos meus filhos, considero meu marido santo, mas tudo bem. E você, Eliette, tem assim na arte, e a gente vê a música, a literatura, a própria arte do direito, que não deixa de ser, e esse livro está impregnado de música, de piano, é o piano caju, é o piano da menina, toda aquela história que você conta, que é até soubemos agora do seu aprendizado de música, e você traz todas essas ambiências, você traz, ora, um Charles Aznavour, com Que c'est triste, Venise, você traz Liszt, você traz Bach, Mozart, você cria na sua cabeça, durante a ambientação do conto, você cria uma espécie de pano de fundo musical, mostrando todas essas suas tendências artísticas. E os contos são poéticos, são dolorosos, são de almas que buscam sempre, através da arte, da estética, a redenção. Eu queria fazer uns pequenos comentários, porque o Mafra já fez também esse passeio pelo livro, por todos os contos, mas eu diria que naquele conto bizarro, que vocês lembraram de ambiente kafkaniano, e eu me lembrei de José J. Veiga, com A Hora dos Ruminantes, quando aquela cidade é invadida pelos ruminantes, pelos bois, e eles não sabiam de onde que vinha tanto boi, né? É mais ou menos também esse clima, que é o clima, claro, kafkaniano de surrealismo, alguma coisa nessa linha. E naquele conto do Dona, a dona que odeia os homens, eu penso assim que ele também tem uma crítica ao empoderamento, entre aspas, feminino. É uma coisa assim de dizer no positivo, mas você está querendo também trazer um lado crítico desse feminismo exacerbado que assim, se acha empoderado, se acha forte, mas, na verdade,
é de uma pobreza, é de uma fraqueza, que vê o homem como um mero objeto, os seres humanos como um mero objeto, é de uma autossuficiência, de uma arrogância profunda. Então, no meu ponto de vista, você não está, você não está assim endeusando o feminismo e o empoderamento feminismo. Você está trazendo também uma crítica a essa dona que se acha tão dominadora, mas no fundo é uma pessoa vazia que não vê o outro, o gênero humano, como o seu próximo, mesmo como alguém que se deva realmente amar. Ela não tem consciência do que seja o verdadeiro amor. E eu gostei também muito do Despedida, quando é uma trilha de Schubert, de Vivaldi, é a despedida, e ela diz assim: não mande lembranças, as que eu tenho são suficientes. Então, essa coisa assim, da ruptura num determinado momento, e as lembranças que temos são suficientes para nos manter, não queremos mais o contato com aquela pessoa. E, de repente, eu acho que essa despedida não precisa. Você coloca uma despedida amorosa, mas não exatamente despedida homem e mulher. Às vezes, nós nos despedimos de um amigo, de um ciclo de vida, de uma situação que deixamos no passado e não queremos mais rever, não queremos mais contato com aquela situação do passado. Então, eu acredito assim que essa atitude, mostra que começar de novo é sempre também algo que tem uma beleza, uma dose de beleza e de tristeza, mas de beleza muito forte. Meio uma coisa à la Edith Piaf, recommencer a zéro, né? É bonito isso, acho que é bonito. Então, Eliette, quero agradecer muito a sua gentileza de me enviar o livro, isso me tocou, fiquei muito feliz, desejo todo sucesso, gostaria muito de ter dado em você um abraço lá no lançamento, que eu sei que foi lindo, o Walter já me falou aqui, nós nos encontramos ontem, ele falou do lançamento, que foi lindo. Então, fica um abraço aqui, tá, Eliette? Muito obrigada, sucesso, querida. Muito obrigada, Raquel. Sou eu que agradeço. Recebo um abraço da minha alma. Obrigada. Eu fico feliz que você Obrigada. tenha gostado da edição. Eu falei pro Walter, eu amei a edição do livro. Realmente a Life Editora caprichou. Essa capa, assim, foi uma surpresa para mim. Eu só falei pro Endrigo, né, o Endrigo Valadão, que é o designer, as cores que eu queria e como eu imaginava, algo feminino, realmente, porque a alma é E um feminina. brilho, um E eu amei, relevo, né? parece um quadro mesmo, né? Um Parece um brilho, um quadro. relevo. Eu amei a edição do livro, transmitiu bem assim, assim o Então, que foi escolha da editora, essa, foi. Ele é? só conversou comigo, perguntou se eu tinha preferência de cores, mas foi tudo do designer da Life, o Endrigo Valadão. Quanto à Parabéns. dona, realmente é isso mesmo, como você interpretou. Inclusive, eu termino o conto com a palavra empoderamento feminino. Eu odeio a palavra empoderamento. Idem, são duas, dou Aí eu mãozinha para pensei, mas você. eu vou pôr no meu conto uma palavra que eu odeio. Mas eu precisei pôr justamente por causa do realismo que eu queria transmitir, né? Então, eu Sim. acabei até usando uma palavra que eu detesto, que eu não sou de usar, Uhum. né, no meu dia a dia. Mas por isso, e realmente, era essa crítica velada mesmo que você comentou. Que Muito bom. obrigada pelas palavras, Raquel, muito obrigada. Obrigada, querida. Raquel, você falou muito bem. Eu agradeço as suas palavras também, viu? A sua análise do livro Obrigada, doutor Marco. é, como sempre, boa, muito boa, de alto nível. Eu agradeço a sua colaboração. Raquel, eu vou Obrigada. interromper um pouco aqui. Vou interromper e vou dizer o seguinte: eu preciso de Sim. um favor seu. Preciso de um favor Pois seu. não. Mande outra Sim. vez para mim o Mundo Guarani.
que eu tenho aqui em casa, envio sim. na Ah, verdade, 4 locais onde eu tenho livros. E eu só li metade do seu livro e eu não consigo achar agora ah, o livro para terminar a leitura. Manda para mim, ok, por favor. mando Eu vou sim. mandar, eu vou mandar de volta para você de volta. Eu vou O mandar um. endereço. Uhum. Não, eu mando o endereço para você. Você tem, mas eu mando de novo, né? Isso, E eu vou mandar no um livro Zap. para você. Um Tá livro. ótimo. Muito obrigado, viu? Combinado. Nada. Clementim, Marisa, Clementim, Marisa, Marisa, Boa noite. Boa noite. noite. De novo, eu vou falar como leitora e eu já não fico mais com vergonha de vocês, porque eu já conheço todos, assim, amo a todos, mas eu sou uma leitora. Então, não me surpreendi com o livro dela, porque eu já esperava um livro desse porte. Eu já conheço, a gente já teve junto lá no Espéria, assim, ela sabe que eu gostei muito do estilo da Eliette. A capa eu achei espetacular. Aliás, eu estou olhando aqui, você ou é uma grande coincidência ou você botou essa blusa de propósito, porque as cores da sua É de blusa são propósito. as cores da capa. Então, se o editor está aí, precisa dar os nossos parabéns, ou pelo menos o meu e de quem gostou, porque é espetacular. É assim, é a alma viajando mesmo, assim, é coisa de artista. E aí, pelo que a Eliette falou, eu gostei mais ainda, porque ele conseguiu, conversando com ela, e tenho certeza que deve ter o livro, ele conseguiu transmitir exatamente a alma viajando. Então, é espetacular, assim, meus parabéns de verdade. E aí, é, eu acho mesmo que eu achei que a Eliette tivesse sugerido a capa, porque você me parece uma pessoa assim de tão bom gosto que eu falei assim, isso é coisa da Eliette que pediu e conseguiu fazer a capa assim desse jeito, mas assim combina 100% com o livro, adorei. Obrigada, Marisa. Então, o que eu vou falar? Como leitora, eu não sei quem escreve se vai concordar comigo, mas eu acho que só quem tem uma experiência vivida em algumas situações consegue transmitir para a gente, transportar a gente para uma realidade que eu acho que é diferente de um escritor que escolhe um tema, não viveu aquele tema e faz uma pesquisa e tenta escrever. Vou dar um exemplo. Se alguém que já esteve internado no hospital, numa UTI, e vai escrever um conto falando sobre uma experiência dessa, ou a pessoa que passou por isso, ou um ser amado, é diferente do que alguém que não passou por essa situação, nem visitando alguém querido, ele não vai conseguir transmitir aquele realismo. E a impressão que eu tenho é que a Eliette colocou toda essa experiência dela para escrever de forma muito precisa, é muito curto, muito objetiva, assim, é curto, poucas palavras, mas ela consegue transportar a gente para o lugar da história. Então, assim, o conto bizarro eu adorei, porque assim, eu não sei vocês, mas aquilo para mim é um sonho. De vez em quando, assim, sei lá, algumas vezes, 2, 3, eu tenho um sonho extremamente esquisito. Quando eu acordo, eu tenho que parar assim uns 2 minutos para entender, daí eu vou perceber, não, era um sonho, e daí eu levanto e tal. Então, ela conseguiu, para mim, passar essa sensação assim da confusão do que é você misturar a vida com o sonho. Achei espetacular o sonho. Eu acho que ela colocou muito da carreira dela de juíza. Eu falei assim, não é possível. Agora, eu não sei se eu vou lembrar o nome do culto, aquele ampla defesa lá. Eu falei assim, nossa, esses pobres desses juízes devem ver de tudo. Eu achei que isso era mais um pedaço de uma história, porque eu falei assim, ela deve ter passado por algum momento hilário no trabalho, e aí pegou uma frase daquela, né? E colocou no livro. Adorei, que eu falei assim,
só por Deus, né? Uma coisa assim, uma frase dessa, né? A pessoa tem que ir lá aguentar. Ela aguenta muito, muita tristeza, muita tragédia. Eu falei assim, pelo menos eles se divertem, né? Foi isso que eu imaginei. Achei que ela tira frases geniais, a frase da arte é ótima, mas essa troca ventre por olho eu achei espetacular. Acho que é um lance, assim, uma frase muito legal. Essa não mande lembranças, eu achei espetacular. É um fecho. Depois disso, não precisa falar mais nada, né? Então, ela fecha de uma forma abrupta e assim. Era o que eu gostaria de ter falado se eu tivesse numa situação dessa, assim, sabe? Me esqueça, né? Já fico com as minhas lembranças. Então, acho os fechos espetaculares. E aí, o que eu acho? Ela consegue transportar a gente porque ela vive essas experiências. Então, por exemplo, as referências à língua, ao francês, ao italiano, as referências à música, lógico que é da minha época, lógico que eu fui lá rever o Tom e Jerry, lá o pobre do gato tentando tocar. E eu adoro música, não toco nada, mas assim, amo a música. É, achei que adorei a história. Até perguntei para minha filha, falei assim, aquela frase, sorte a vida não ser um disco riscado que se repete sempre o mesmo trecho. Eu falei assim, quem for um pouco mais jovem, a geração atual, não vai entender, porque ninguém vai entender o que é um disco riscado, né? Achei Verdade. isso genial, porque eu tenho dois netos pequenos e tem um telefoninho de brinquedo. Eu falei assim, mas não faz sentido, a criança de hoje não conhece o telefone, né? Ela conhece o celular. Eu gostei espetacularmente do Pas de Deux, porque eu acho que é sublime. Então, ela consegue transportar a gente por uma cena de amor, para uma coisa assim delicada, com uma paixão. Então, quem já realmente viveu em algum momento uma paixão, consegue olhar para este ponto e falar assim: que delícia, que delicadeza para escrever um negócio desse. E para encerrar, eu acho que você mexe com todos os nossos sentimentos, acho que abre o livro de uma forma espetacular, com o conto que agora eu aprendi, que eu não sabia, por isso que eu adoro isso, que é com a crônica, né? A foto, porque a gente tem que completar, e é muito romântico, e assim, encerra com uma indignação assim, à flor da pele. E até esse conto, eu fiquei pensando, é muito atual, porque hoje em dia as pessoas fazem aquelas injeções no rosto, ficam deformadas, cirurgia, e assim, nem é profissional. Então eu fico pensando, a pessoa que por um motivo emocional precisa fazer isso, concordo com o doutor Mafra que é o pecado da vaidade, mas às vezes naquele momento é uma necessidade. Então pensa alguém que precisa se sentir mais bonita e se ver assim destroçada, né? O tamanho da indignação. Então eu acho que esse conto é muito atual e traz esse sentimento. Adorei. Eu acho que você deve ter uma listinha de quandos aí guardado em algum lugar e estou curiosa aí para saber qual é o outro quando. Parabéns, muito obrigada. Marisa, eu que agradeço pelas palavras. Você é uma grande leitora, você é praticamente uma crítica literária. Eu agradeço muito. Realmente, eu estou usando um vestido que tem as cores do livro, foi coincidência. Eu passando em frente a uma loja, eu vi, eu falei, Isabela, olha lá a cor do livro, esse vestido eu preciso comprar. E gostei muito das suas observações sobre o Pas de Deux, gostei bastante, muito obrigada. E sobre todos os demais, mas especialmente sobre o Pas de Deux, me emocionou bastante. Muito obrigada. Marisa, muito bem, Marisa. Gostei também da sua apreciação. Clementine, Walter Walter, Félix. Félix, Walter.
Não estou Eu não posso vendo. deixar, eu não posso deixar de falar rapidamente a Eliette que você está consolidada. Está muito gostoso ler os seus contos, Eliette. Está muito legal, está muito, muito legal. Obrigada. Então, isso eu acho que é muito importante que você ouça de mim com toda a franqueza que você já conhece. Eu quero parabenizar você, parabenizar os seus familiares, que são todos meus grandes amigos. Eles certamente estão envolvidos no universo da tua escrita, do apoio que te dão. Eu quero saudar todos os participantes dessa sessão, pessoas inteligentes, diferenciadas, particularmente o Bafra, que faz um resumo de um livro se estivesse chupando um sorvete de chocolate. E achei muito interessante o relato do 13, porque eu também fiquei curioso dos 13 das suas obras, Eliette. E você transita com uma facilidade do humor ao erótico. Você falou que ficou assim, meio insegura de fazer um conto erótico. Ficou maravilhoso. Você transita muito fácil por todos os gêneros, você está consolidada e você ganhou a obrigação de ficar escrevendo para sempre, para nós, os seus leitores fiéis. Muito prazer em participar dessa sessão, tá? Um grande abraço. Muito obrigada. Ô, Walter, muito simpática a apresentação do Walter. Fala, Eliette. Eu gostei. Dr. Walter, quem não estava aqui na outra reunião, Dr. Walter é cirurgião gastrointestinal e também escritor. E ele escreveu o prefácio do meu outro livro, Quando o Estômago Grita. Então, agradeço muito a presença aqui ao Dr. Walter e a Lourdes, também muito querida. Muito obrigada. Muito bem. Clementine, quem é que está na lista? Não tem ninguém inscrito aqui. Então, a palavra está O livre. Marcos Gregório. O Marcos. Vamos lá, Vamos Marcos. lá. Boa noite. Eu sou suspeito de Boa noite, falar. Marcos. A Eliette é meu ídolo, mas eu gostaria, sobretudo, de mais uma vez agradecer o Dr. Mafra Carbonieri, como o meu sogro querido muito bem disse, é o ídolo da Eliette e é a pessoa que proporcionou tudo isso, né? Então, eu agradeço do fundo do coração. Queria fazer um cumprimento especial para o Antônio Clementin, que está administrando aqui os trabalhos da noite. Muito feliz mesmo pela presença do Walter, da Life, o Dr. Walter Félix, que é meu ídolo, todos os amigos, Dr. Davi, Rodolfo, enfim. Mas eu gostaria de cumprimentar a escritora Raquel Naveira e a Marisa pela análise profunda que fizeram, né? Que a Eliette é muito concisa. Ela escreve de uma forma cirúrgica e direta. Isso e as análises que foram feitas, a questão, o pano de fundo, né, musical que a escritora Raquel mencionou, acho que foi muito peculiar, né, e muito sensível da sua parte, que realmente a Eliette é uma espécie de humanista, transcende a escritura. Muitas pessoas vão ler o livro e não vão entender, mas realmente é uma pessoa muito culta, porque ela coloca, tudo tem porquê, nada é por acaso, de forma concisa e curta. Então, sem me estender muito, gostaria realmente de agradecer. É uma noite esplêndida, com 26 pessoas que se abdicaram do seu tempo para estar aqui com a gente, e foi glorioso. Muito obrigado. Um beijo a todos. Muito bem, Marcos. Muito bem. Muito bem. Daniel, Clementine. Boa noite, eu posso falar? pode. Pode. Bom, um abraço para todo mundo, né? Antes de fazer as minhas palavras, eu quero fazer um agradecimento ao nobre doutor Walter Félix, né? Eu tenho uma missão na vida de passar dos 100 anos e esse doutor está me ajudando a essa conquista. Obrigado, doutor. O que eu queria falar sobre o livro, todos vocês já falaram, já elogiou, e eu aqui como pai fiquei de boca aberta e feliz. Mas eu queria, nesse momento, aproveitar para dar um testemunho, né? Porque eu li vários livros, mas eu não esperava ler um
aonde eu fosse um dos personagens, tá? E aí, quando ela fala, quando a alma viaja, a menina do piano, né? Aquele jovem operário, pai daquela menininha, eu entendo que sou eu, né? E eu vi a minha filha, aquele desejo, aquela vontade de estudar, de tocar piano, e eu sentia que ela tinha esse potencial. E eu não conseguia dar esse presente para ela, né? E o que eu pude fazer na época é alugar um piano, e eu tinha lá o meu chefe, que a filha dele dava aula de piano, e eu consegui, acho que com pena da minha pessoa, ela deu aula para minha filha, né? E assim foi passando. Eu estava lendo e acabei até chorando nesse conto, porque quando a Eliette termina, né, esperançosa, que o pai foi ver aquele piano que ela achava que poderia ser comprado, e o pai não pôde comprar, porque era um piano cheio de cupim. E isso, além de eu ter pouco dinheiro, ia estragar os poucos móveis que eu tinha na minha casa. E quando ela relata aí que ela tem essa esperança e ela sonhou tocando esse piano com os cupim bailando em cima das teclas, vou confessar a vocês, eu fui às lágrimas, tá? Então, filhinha, seu pai ama você de paixão, seu pai sempre teve orgulho de você desde menininha. E imagine onde eu estou aqui agora, ouvindo todas essas pessoas inteligentes, sábia, estudada, fazendo elogio para você. Um abraço e um beijo do seu pai. Um abraço para todos vocês. Obrigada, papai. Muito bem, Sérgio. Alô, Oi. Daniel Rocha. Daniel Rocha. Boa noite. Então, parabéns, né? Eliette, Mafra, vocês todos falaram antes de mim, né? Você sabe como é que eu chego lá? Como eu comecei falando aqui para Eliette, né? Eu sou aqui de Porto Alegre, né? Então eu tô rompendo barreiras hoje, né? Porque estamos aqui debaixo de chuva, né? Mas eu tive que vir aqui prestigiar a Eliette, né? E dizer assim que esse livro para mim ele tem depois do fim do livro que eu me toquei que a capa do livro era verde, porque para mim esse livro ele tem uma questão meio verde assim, provavelmente por causa dos olhos verdes das protagonistas. Então para mim já era um livro verde para mim, né, antes de eu ter me tocado depois do fim, né, que a capa era verde. Me identifiquei com aquilo ali, aquele conto da simetria, para mim foi meu preferido, né? Me identifiquei porque, enfim, eu também tenho uma deficiência, eu tenho esclerose múltipla, né? Então eu achei aquele conto muito forte, assim, né? E eu sou psicólogo, né? Então vocês estavam falando de bizarrice, né? Para mim, poucas coisas são realmente bizarras, assim. Eu fui trabalhei aqui, fiz estágio aqui no manicômio judiciário aqui em Porto Alegre, assim, durante um ano, né? Então, para mim, o ser humano é realmente muito complexo, né? Mas eu fico muito feliz, assim, que a Eliette, né, decidiu e decide, né? Eu li o livro anterior, né, quando o estômago grita, né? Decidiu dar vazão à sua vocação, né? Porque é isso, né? Acho que se a gente tem esse chamado de escrever, né? A gente tem que escrever, né? E aí foi falado ali, né, que às vezes em casa, assim, o pessoal não dá muito, né, o meu único compromisso é com a arte, né? Ninguém pode competir com a arte, né? Que nem tá ali no conto, né? Mas no meu caso, eu ainda tinha um certo pudor, assim, de me chamar de escritor, assim, né? Então, parabéns, Eliette, né? Por assumir a sua vocação, continuar escrevendo. Gosto muito quando ela fala, né? Eu estou juíza, eu sou escritora, mas estou juíza, né? Então, eu acho que eu sou escritor, mas estou psicólogo, né? Então, queria agradecer. Mais uma vez, parabéns, sucesso, Eliette. Siga escrevendo, que a alma precisa continuar viajando e viajando longe, e a mensagem tem que chegar a quem tem que chegar. Muito obrigado e sucesso para vocês. Obrigado. Muito bem, Daniel. Carolina Muito obrigada, Nabarro. Daniel. Obrigada. Carolina,
Eu fico tentando não falar, mas é mais forte que eu, não consigo. Eu sou fã da Eliette, ela sabe. Eu acho que a Eliette, ela consegue fazer aquilo que ela costura de uma forma tão detalhada os contos dela, eles são tão precisos. E quando ela se propõe a fazer uma coisa, eu fico imaginando, Marcos e Isabela, maravilha que deve ser ter ela na vida, assim, né, no dia a dia. Porque ela, eu vejo pelo livro, pela organização, né, tudo que ela se propõe a fazer, ela faz com tanta delicadeza e, ao mesmo tempo, com tanta competência. Então, ela organizou, né, que é uma trilogia, que são livros de contos com 13 contos. E aí, quando a gente lê Quando o estômago grita, são contos que fazem sentido. Aí ela me pediu para escrever a orelha, me mandou o livro. Eu imaginei o quê? Contos parecidos, né, daquele mesmo sentido. A hora que eu comecei a ler os contos, realmente a minha alma viajou. Eu falei, faz tanto sentido esse título, faz tanto sentido ela ter reunido esses contos nesse outro livro, porque há uma viagem de várias formas, até nesses mais, né, um pouco mais tristes, que a pessoa, a alma viaja dessa outra forma, né, com o falecimento da personagem, a alma também viaja. Então, eu só posso, assim, eu quis falar para te parabenizar, Eliette, porque é impressionante o teu dom com as palavras e a forma como você consegue realmente trabalhar. Eu fico imaginando você como musicista. Realmente você deve ir de Bach a, sei lá, Caetano Veloso, não é? Porque com seus contos é assim. Parabéns, que honra ser sua amiga, que honra poder estar em grupos de escrita criativa com você, e que honra que foi você me pedir para escrever a orelha do seu livro. Parabéns. Sua alma vai voar muito ainda, e a nossa também. Muito obrigada, Carol. Muito bem, muito bem, Carol. Por você ter Muito bem. escrito a orelha e pelas suas palavras. Muito obrigada, Carol. Muito bem. Clementine, ô Pois Carol, não. muito bem, viu? Clementine, o Silvio não está aí? Está. É, Silvio. eu não estou vendo o Silvio. Oi, Mafra. Boa Eu não noite. estou vendo. Boa noite, Eliette. Boa noite, todo mundo. Boa noite. Muito obrigado por. Eu ouvi muito, todos os elogios fazem todo sentido, já, de alguma maneira, já dão a cobertura daquilo que resultou como impressão da leitura do livro da Eliette. Eu acho que o que se ressalta, eu gostaria de ressaltar mais, além do que já foi dito, é a delicadeza, não é? Com que a delicadeza e a precisão, né? Como se fizesse um trabalho de, de lâmina muito fina, dissecando borboleta, né? Para chegar naquilo que é a complexidade do humano, né? Para chegar naquilo que às vezes a gente mascara, a gente não gosta muito de olhar, aquilo que dói um pouco na nossa percepção, mas é maravilhoso. E eu queria fazer, na verdade, um esclarecimento. Eu tive uma percepção de que, a partir de Dona, você muda o seu estilo, não é? Nesse apanhado de 13 contos. Ali, a partir dali, você parece que trabalha a palavra um pouco mais, não apenas segura, mas mais precisamente seca, não é? Sem abrir tantas ofertas para o leitor da ambientação. E que eu gosto muito desse tipo de escrita, porque ele chama o leitor a participar da narrativa, né? Mas eu não tenho certeza se você concorda comigo com essa percepção. Eu queria ouvir você a respeito disso. Mas parabéns. Muito obrigada pelas palavras, Silvia. Adorei a expressão de secando borboleta. É assim, no meu outro livro, Quando o Estômago Grita, os contos são bem ao estilo de Dona e Necrose. Então, naquele outro livro tem um conto feliz. Eu não vou falar o que é, se você for ler para não te dar o spoiler, porque, né?
E o final tem um conto mais melancólico, mais parecido com o que está aqui, que é o chileno, que é o último conto, que ele dá um pouco o tom do que seria esse segundo livro. E aqui, no final, eu deixei esses dois, porque eu já vou mudando o tom do que vai ser o terceiro livro da trilogia. E realmente, eles são diferentes mesmo. Mas eles são bem mais ao estilo do meu primeiro livro, que é Quando o Estômago Grita, que seriam mais viscerais, talvez até mais ligado com esse lado carnal mesmo, né, do ser humano do que com a alma. É isso mesmo. Fico feliz que você tenha Ah, notado, fico feliz. vou ler o primeiro livro, sem dúvida. Obrigado. Obrigada. Isabela e depois Adriana. Vamos lá, Isabela. Boa noite, pessoal. Eu percebi que eu gosto de destacar as frases mais bonitas dos livros e falar sobre elas um pouquinho. Então, eu separei aqui algumas frases que me marcaram bastante no livro. No primeiro conto, tem uma frase que eu acho maravilhosa que é assim, que é: há coisas na vida que são únicas e belas, embora desconhecidas. E eu gostaria de fazer uma associação dessa frase com a carreira de escritora da minha mãe antes dela publicar o Quando o Estômago Grita. Quando o Estômago Grita que foi o primeiro livro, que era quando ela não tinha publicado ainda, estava tudo na caixinha, os contos tão lindos quanto vocês perceberam aí, eles estavam escondidos e eram coisas belas que, embora belas, são desconhecidas. Então, acho que é uma parte da minha mãe, eu não sei se foi isso, nunca falei sobre isso com ela, mas é uma parte dela desabafar sobre o sonho de se tornar uma escritora publicada, e agora já tem 2 livros. Sobre o conto Despedida, que bastante gente falou aqui sobre ele, porque ele é um conto muito poético, muito marcante, né? E eu aconselho vocês a lerem o conto com a música que a minha mãe cita no começo, que é a Serenata de Schubert. E bem naquele final, eu não lembro quem foi que falou, mas alguém leu a parte do final, que é bem assim, né? Não sei nem como descrever. E aí tem a hora do crescente da música e combina muito, fica muito assim, dá uma angústia na alma, sabe? Eu aconselho vocês a lerem que é uma sinestesia muito louca. E do Necrose, uma outra frase que eu gosto é: tem um buraco na barriga e outro no peito. E por mais que a maioria das pessoas não tenham sofrido de necrose nem nada, né, na barriga, eu acho que é uma frase que dá para se identificar muito. Eu, por exemplo, me identifiquei muito também, foi uma frase que me deu muita angústia, mas não é angústia no sentido negativo, porque eu acho que a angústia deve ser valorizada nesses contextos de arte, porque é ela que leva a arte a progredir, né? E a última frase que eu gostei bastante foi a do conto da Cidinha, que é: seu corpo é colocado ereto no caixão, com um vestido verde, antes de ser enterrado para a eternidade. Aí mostra, né, que... Será que podia dar spoiler aqui? Acho que sim, né? Porque é um... Ai, não sei, gente, se podia dar spoiler. Pode dar. Pode Então, sim. que ela tinha escoliose, igual a Mafra falou, e cifose, então ela era tortinha. Eu também tenho, por isso que eu falo, não é um preconceito, mas... E o sonho dela era ficar reta. E aí, no final, ela morre realizando esse sonho e mostra como é a força desse final, né? Nossa, dói demais ler. E o vestido verde, já perceberam? Não sei se vocês perceberam, tem um outro conto no primeiro livro da minha mãe, que é Sapatinhos Verdes, que ela também usa o verde, que é a cor da esperança. Então, é uma coisa muito marcante isso do verde, que é tipo, ela morreu, ela tinha a esperança de não morrer, de continuar e de se livrar daquela escoliose e ter uma vida boa depois disso, só que não aconteceu. E aí o vestido mostra, mesmo com a esperança e a esperança não ter sido realizada, que ela existe, enfim, muito forte. E só queria parabenizar por esse livro tão poético, né? Ele é muito poético. Obrigada. Muito obrigada, Isa, muito obrigada. Muito bem, Isabela. Bom, boa sua manifestação, inteligente, emotiva. Eu gostei muito. Eu gostei muito. Clementina, quem Adriana. mais? Quem mais pode Adriana. falar? Adriana?
Difícil Adriana? alguma coisa depois disso, de tudo que já foi dito, né? Eu fico ansiosa também esperando o livro da Eliette no correio, vendo, olhando na caixa do correio, vendo se ele chega. Eu fico estou esperando o próximo agora. E ele é muito consistente, é muito consistente. Os contos são, como dito, muito trabalhados, muito precisos, muito cirúrgicos. É isso mesmo. E eu amei a simetria. Eu amei. Foi um dos que eu mais gostei. E eu quero te cumprimentar mesmo, que você merece todos os louros, que você é uma escritora. Não, já é uma escritora pronta para tudo já. Muito E eu obrigada, Adriana. sou fã. Obrigado, Adriana. Muito obrigada. Já sou sua fã. Obrigada, querida. Muito bem, Adriana. Nilsângela. Nilsângela. Boa noite a todos. Eu vou aproveitar a licença poética da Isabela e da Adriana para ler essa abertura que eu achei muito boa, Eliette. Me lembrou aqueles passeios de Flaubert, da Madame Bovary. Seu rosto aparece numa pequena fotografia, o queixo um pouco inclinado, os cabelos soltos, os olhos a expectarem em alto relevo, pequena fotografia num porta-retrato redondo cromado. Você viu que ele está bem, né? O queixo um pouco inclinado, o porta-retrato redondo cromado. Falei, nossa, ela fez ela fez uma trova perfeita, ficou muito bom. E como já foi desenhado, né, essa fotografia que você fez do livro, e como o primeiro livro, você também pega a gente muito de surpresa, que entra nessa sutileza suave, amorosa, de repente entra na necrose, entra no impacto real que nós temos, né, essa vivência dia após dia com a nossa crueldade humana, demasiadamente humana. Então, pela segunda vez, você me surpreendeu. Muito obrigada, Nilsângela. Nilsângela também é escritora, é uma grande poetisa. Muito obrigada pelas palavras. Obrigada. Estou emocionada aqui hoje. Muito bem, muito bem. Eu vou falar, doutor Mafra. Fala, Clemente. Então, eu já faço parte do fã-clube da Eliette. O primeiro livro foi maravilhoso, esse superou ainda mais, ó, com um estilo harmônico, leve, musical. Pode-se dizer, eu subscrevo tudo que já, como falei, o que foi dito, né? Mas, assim, pode-se dizer que a Eliette é uma grande observadora da realidade, mas é uma observadora diferenciada, né? A gente vê essas notícias, por exemplo, eu vi uma notícia que, quando li a simetria, de um senhor que foi fazer uma cirurgia de implante de cabelos tal, e ele não fez o pré-operatório, aí deu tudo errado e ele morreu. Só que ele morreu e as pessoas se conformaram, porque ele morreu com um aspecto muito de boa aparência, do jeito que ele queria, com a cabeleira cheia, né? Que ele queria se livrar da calvície. A Cidinha queria se livrar do problema e no fim da vida ela se livrou, mas para morrer, né? Então, essas são coisas muito, muito tristes, né? E a Eliette conta isso de uma forma tão delicada, tão leve, mas assim, também assustadora, porque é uma realidade muito dura de se ter o contato ali através da obra, né? E que só podemos dizer que ela está de parabéns e que a gente já está na expectativa do próximo livro, e porque ela pode ter segurança de que já é uma escritora consagrada e estamos esperando os próximos livros. Muito obrigada, Clementim. Eu queria cumprimentar também o Rodolfo, que ainda não cumprimentei, o Francisco Gilberto, que também entrou depois, e queria cumprimentar a Alessandra, que é minha prima, que brincava comigo de Viagem Perigosa. E
Boa noite a vocês também, não tinha cumprimentado antes. A Simara agora abriu a câmera, estou podendo vê-la. Boa noite, Simara. Simara que fez a revisão de Piano Caju, que eu escrevi lá quando tive aula com ela, em 1992. Muito bem. Eu posso falar um pouquinho também? Deixa eu, já Ô, que... Rodolfo. Vai, Rodolfo. Oi, grande mestre. Não, a Eliette, sabe como eu gosto dela, né? A Eliette, ela me lembra aquele, quando eu era moleque, a gente ia naquele Simba Safari, né? E aí tinha uma placa avisando as pessoas que vão entrar no parque lá, dos leões soltos, né? Assim, não se iluda com o olhar doce dos animais, né? Então, a Eliette, ela é cirúrgica, ela, né, é uma escritora sensacional, porque ela vai naquele caminhada, ela tem uma ideia, não é? E ela costura, e ela não tem dó. Eu falo para ela que ela é má, você é má, porque ela, se tiver que plantar um desastre, ela, isso eu acho bacana, né? Porque é uma independência de que a gente fica, às vezes, pô, será que vão achar, né? Isso é um amadurecimento que a gente vai construindo, né? Então, eu gosto também da Eliette, a mobilização da família, né? Essa filha maravilhosa, linda, né? Mesmo tortinha, né? Como eu queria ser tortinho assim, bonito que nem ela, não é? E o marido, o pai, né? Pô, eu acho muito bacana essa história, né? E eu não vou fazer nada do livro, porque eu acho que eu não estou pronto. Nós vamos ter um encontro depois, lá eu farei. Mas Eliette é uma pessoa maravilhosa, uma simpatia, e escreve, é isso mesmo, ela não gasta palavra, né? Ela não gasta palavra. O negócio é cirúrgico, o negócio é bem pensado, bem montado. Cada conto dela, não é lapidado, é um brilhante lapidado, né? Você vê que ali ela trabalha com muita precisão, né? Então, são pontos belíssimos, curtos, né, como diz o Mafra, né? Que é um aprendizado que a gente está tendo aí muito, muito grande, que a gente tem que ser curto, né? Toda pessoa, quando vai contar uma história, gosta de ficar perdendo tempo, se perde no meio da história. Então, a Eliette, ela é de uma precisão, os contos dela são maravilhosos. Então, parabéns, minha querida, né? Parabéns, Mar, tá certo? É muito bom curtir vocês. Eu posso dizer, né, que agora já posso, depois de um tempo, que eu vi nascer, né, uma escritora, vi nascer você, vi nascer a Carolina, ou o Clementinho já era, né? Então, mas, de qualquer maneira, é muito gostoso, né? A gente está vivendo esse grupo e ver essas meninas maravilhosas aí escrevendo tão bem e fazendo a gente tão feliz, né? Muito obrigado, né, por ser Muito minha obrigada. amiga e parabéns aí pelo trabalho. Muito Rodolfo, obrigada, Rodolfo. estamos esperando o Rodolfo, né? Aguardamos o seu livro de poesias, Rodolfo. Mas, Rodolfo, eu sou má só na literatura, hein? Só na literatura. Tá bom. Olha, temos ainda o Davi Capelato, gostaria de... Clementinho, o Francisco Labate, ele perguntou no chat se ele pode falar. Pode, lógico. Pode sim. Sem som, Francisco. Eliette, Oi. deixa eu aproveitar o vácuo aí. Eu queria, Rodolfo, eu queria que você desse um pulinho na minha casa amanhã, na hora de sempre, às 15 horas. Vamos falar sobre a sua poesia, né? Vamos comentar a sua poesia. Vê se você pode aparecer em casa amanhã. Tá, Rodolfo? Você me ouviu? Me ouviu, Rodolfo? Recado dado. Ouviu. O Rodolfo, tá dado o recado? Tá, ele ouviu. O senhor Tá Francisco Labate. Tá bom. Estão me ouvindo Recado agora? dado, professor. Sim, agora sim. Ai, que bom, que bom. Bom, gente, desculpe eu ter chegado atrasado. E eu, quando cheguei, já tinha a oradora que falava, já disse muita coisa que eu queria dizer, mas eu queria fazer mais algumas observações. Primeiro que eu convivo com a Eliette há algum tempo, mas eu não a conhecia pessoalmente, porque a gente participava de um grupo onde havia cursos em comum, debates, mas eu nunca tinha visto a Eliette.
salvo engano, né, Eliette? Me desculpe. Mas, mas aí, então, foi só no dia do lançamento do seu livro, no Shopping Vila Lobos, que eu tive o prazer realmente de conhecer você. E quando você disse que ia estudar direito na minha mesma faculdade, é engraçado quando nós estudantes de São Francisco, a gente se encontra. A gente carrega um longo e largo passado histórico em comum, para não dizer, nessa altura da vida, um fardo em comum também, né? Porque não existe coisa sem, não existe bem sem mal, às vezes, né? Bom, mas enfim, aí eu fiquei muito encantado, a nossa conversa foi concisa e rápida. Para falar dos seus contos agora, os seus 13 contos, que também são concisos, são diretos, assim, são muito objetivos. Eu gostei deles e cada conto parece que tem uma justificativa de existir. Então, cada um tem, vamos dizer, uma filosofia embutida, né? Uma questão. E se a gente pode dizer, todo o seu livro está permeado de uma certa melancolia indignada, vamos dizer, né? E se eu tivesse que citar alguns, eu citaria, por exemplo, o Padre D, que tem um erotismo muito delicado, por exemplo, né? E também bizarro, eu acho que bizarro para nós estudantes de direito, e eu sou psicólogo, já não sou mais advogado, sou colega do Daniel Rocha, como estou vendo aqui, ele, para mim, é um convívio de opostos, se não estou enganado, entre aquela construção que está sendo feita em nome do bem, né, dos direitos humanos, a comissão que vai se instalar, e aquela balbúrdia que cria em torno da casa, quer dizer, vamos dizer, o convívio do bem com o mal, que parece que vem juntos aí nesse conto também. E também, gostei também da questão como é que chama o conto da cifose, e aí me identifico, não porque eu tenho a cifose, mas tenho escoliose. E meu grande problema hoje na vida é ficar ereto. Então, eu estou mantendo aqui a melhor pose que posso, pode ter certeza. Bom, e como eu disse, gostei deles e mais tarde a gente pode até conversar. Agora, se não me engano também, acho que foi seu pai que está dizendo que persegue a meta dos 100 anos. Eu quero saber se ele tem um Instagram, que eu gostaria de ser seguidor dele. Se não for no Instagram, que seja pelo menos na meta de alguma coisa. Eu também estou perseguindo essa meta. E só uma última observação, que é muito interessante participar desse grupo, porque à medida que os outros vão falando, a gente vê o quanto existe de afinidade, de familiaridade, de coisas que a gente não tinha percebido e passa a perceber. Então, sobre todos os aspectos, eu agradeço assim, a sua literatura. Existe um fã-clube seu que eu estou vendo. Eu não li o seu primeiro livro. Espero que você me admita no seu fã-clube e vou tratar de ler o seu primeiro livro. Muito obrigado a você e aos promotores desse evento, tá bom? Eu que agradeço, Francisco. Depois me passa o seu endereço que eu te mando o primeiro livro. Faço questão. Obrigado. Muito obrigada. Então, também, muito bem, Abate. Muito bom muito boa a sua manifestação, muito sincera. Nós gostamos muito. Obrigado. Também tem mais alguém, né? Francisco Abate. Só quero dizer o seguinte: quando você lê quando o estômago grita, você vai ficar espantado com o primeiro conto. O primeiro conto chama-se Cacofagia. É uma coisa extraordinária. Você vai gostar muito. Tá ótimo, obrigado. Clementim, então, como é que nós estamos? Todos já falaram? Eu gostaria só rapidinho de falar. Ô, Walter, vamos lá. Primeiro, agradecer a oportunidade, né, de estar com vocês nessa noite, aprendendo bastante também. E dizer, né, agradecer a Eliette por ter confiado no nosso trabalho. Foi uma honra para a gente, né, poder editar esse livro. A gente tratou esse livro com muito carinho e o capista, né, que fez a capa do livro, ele é do Sul. Teve alguém que falou aí que está falando de Porto Alegre, né? Ele é de Porto Alegre também. É o Endrigo Valadão. E eu gostaria de agradecer, né, e falar que essa oportunidade que eu tive, né, de poder ler esses contos antes, né, do leitor, e para mim foi uma surpresa, porque eu lia, aí eu deixava um tempinho, aí eu voltava a ler de novo, e cada vez que eu lia,
tinha uma interpretação, uma coisa diferente. Então, eu acho que isso que eu achei muito legal na escrita da Eliette, né? Que se vocês pararem agora, não dá um tempinho e ler de novo, vocês vão ver detalhes e coisas, essas nuances que os próprios estão falando agora, cada um, né? Vê de um ponto de vista diferente. Para mim foi isso também. Eu lia, aí dava um tempo, voltava a ler de novo, aí vinha um outro detalhe, né? Como já falaram aqui, né? Que como escritora ela é má em alguns momentos, né? Mas como pessoa é um doce de pessoa. E eu gostaria então de agradecer, né, essa oportunidade de poder ter editado esse livro. E agora, em primeira mão também, ela nem está sabendo, né? Mas hoje eu tive uma reunião com o pessoal da FLIB, né? Da Feira Literária de Bonito, e o livro dela também foi aprovado para poder estar sendo lançado lá também. Tá? Então, de 4 a 7 de julho, Feira Literária de Bonito, o livro dela vai estar sendo lançado lá também. Muito obrigada, Walter. Obrigada pelas palavras, pela novidade. Muito obrigada. Tudo bem. Mafra, Parabéns. posso falar um pouquinho? Posso falar um pouquinho? Pode. Essa data foi agendada, né, com uma certa antecedência, e eu não fiz a ligação. No meu outro livro, tem um conto que se chama Filomena, e que é a história da minha avó paterna, que foi alguém muito próximo a mim, alguém, assim, muito importante na minha vida. E Filomena faleceu com 99 anos. Ela fez 99 anos no dia 20 de maio e faleceu 3 dias depois. E hoje é o aniversário de falecimento dela de 3 anos, mas quando foi marcada a data, eu não me lembrei. Hoje de manhã eu acordei um pouco angustiada, eu pensei, nossa, hoje é aniversário, né, de falecimento da Filomena. Então, eu fico muito feliz por ouvir, né, de vocês palavras que fizeram minha alma viajar, fazer uma viagem lá no meu interior e fizeram meu estômago gritar de alegria. Num dia que eu estava triste, né, por me lembrar da Filomena, e o Daniel me falou, né, da cor do verde, Daniel, verde é a minha cor preferida também. Eu uso em alguns contos pela questão da esperança, mas verde é a minha cor preferida. E Filomena tinha olhos verdes, e eu fiz um pequeno poema para ela, há 2 anos depois que ela faleceu. Eu só queria recitar para vocês, é muito curtinho, tem 5 versos, né, para me lembrar dela, hoje, como uma Por homenagem a favor, ela. Eliette. Posso? Leia. Os olhos de Filomena eram verdes, com pinceladas de azul. Desde menina, ouço que os meus são iguais aos dela. Os olhos de Filomena permanecem nos meus. Muito obrigada por compartilharem comigo essa viagem da alma na discussão dos contos e da literatura. Muito obrigada. Muito bem, Eliette. Bonito poema. Aliás, você vai me mandar o livro, não é? Vou te Você mandar, vai me Márcia. mandar. Vou te mandar. Vamos ver. Clementinha, acho que podemos encerrar, Oi. não é? Podemos encerrar. Já cumprimos a nossa 1 hora de convívio, não é? Podemos encerrar. Posso fazer o encerramento? Pode fazer. Posso fazer? Então, Clementinho, meus queridos participantes desse clube de leitura, o meu muito obrigado, o meu boa noite para vocês. Tenho certeza que nós analisamos um livro importante, um livro que estará consagrado na literatura brasileira, não só esse livro, mas também os outros, e tudo que a Eliette fizer. Porque a Eliette é um resultado de seu talento, simplesmente. Ela tem um talento que não poderia ser escondido por ninguém. Ela é muito boa escritora e o livro, Quando a Alma Viaja, é um excelente livro de contos, alguns clássicos definitivos da literatura brasileira. Então, um abraço a todos e muito obrigado. Clementinho, muito obrigado. Obrigada, Mafra. Obrigada a todos. Eliette. Uma boa noite. Todos Boa sorrindo agora para um noite. print da tela. Boa noite. Boa Obrigada a noite. todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite, obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite.
Boa Boa noite. noite, Clementinho. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos.